Eleições 2022. O Podemos realiza hoje, aqui em Cuiabá, o encontro da legenda com a presença de lideranças nacionais do partido, vereadores e os pré-candidatos a deputado estadual e também federal. E é para falar sobre esse encontro que está aqui ao vivo, no estúdio do Jornal do Meio-Dia, a presidente nacional do Podemos, a deputada federal por São Paulo, Renata Abreu. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo. Obrigada. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. É uma alegria estar aqui com vocês, nesse estado maravilhoso. Boa tarde. Presidente, a saída do deputado federal José Medeiros do partido fez com que o partido tenha que pensar numa outra forma de participar desse pleito aí de outubro, né? A tendência é caminhar junto com o governador Mauro Mendes, que todo mundo sabe que é candidato, só ele que não fala que é. Foi feita uma nova reestruturação aqui no estado, o vereador Dilemário assumiu a presidência do partido, fez um trabalho em reta final muito interessante, recrutando os vereadores para serem candidatos e foi construída uma boa chapa de deputado estadual, de deputado federal. E o atual governador apoiou o nosso candidato, que foi o Abílio, na última eleição. Então, juntamos forças para consolidar o partido aqui no estado. Então, ele sendo candidato, estaremos juntos. Em relação, presidente, às chapas de estadual e federal, quais os nomes mais cotados aqui no estado? Olha, o próprio vereador Dilemário tem uma construção muito boa de chapa. É ruim eu ficar falando o nome, porque eu acho que eleição é um momento em que todos têm oportunidade, né? Mas uma chapa bem consolidada, o Cabo Juliano também, que já foi candidato a deputado federal, o Marcos, que também já foi candidato a deputado federal com uma excelente votação, e entre tantos outros nomes, a Mara, que é também nossa candidata mulher do Podemos, e hoje nós viemos aqui justamente para conhecer todos os pré-candidatos e fortalecer cada um dos pré-candidatos. O Podemos criou uma central nacional para potencializar principalmente as candidaturas femininas, então está aqui hoje a Márcia, que é a nossa presidente nacional do Podemos Mulher. Que é a primeira-dama da capital, né? Hã? Certo? Não, a Márcia é nossa presidente nacional do Podemos Mulher. Ah, perdão. Que é o mesmo nome. Sim, exato. Exato. E ela, só que essa daí, Camila, é do PV. É do PV. Exato. Podemos. Sim. E ela fez um trabalho maravilhoso para que a gente possa fortalecer as candidaturas femininas. Então a gente vai cuidar pessoalmente na nacional desse projeto para o estado. Presidente, com a saída, que o Podemos ficou órfão, do ex-juiz Sérgio Moro, que pretendia ser candidato a presidente, depois ele deixou o partido, foi lá para o União Brasil, também desistiu de ser candidato, mas a pergunta é a seguinte: o Podemos terá candidato próprio à presidência da República? Com certeza. Nós entendemos que o papel de um partido político é oferecer alternativas. O Brasil está polarizado e o instrumento para se dar alternativa é um partido político. Então nós não podemos nos omitir nesse momento tão importante, que eu digo que é mais do que a eleição de um presidente. Nós, brasileiros, vamos escolher aqueles que vão cuidar do futuro dos nossos filhos. E nós entendemos que muitos brasileiros não querem mais essa briga direita ou esquerda, que não resolve os problemas do dia a dia, está cansado de polêmica. Então, na última eleição, lançamos o senador Álvaro Dias, que é um homem extremamente equilibrado, que tem uma história, uma experiência, e nós vamos apresentar uma alternativa ao Brasil. E o senador abriria mão de uma eventual reeleição para ser candidato? Muitos apontam que seria um sacrifício político, porque, afinal de contas, a terceira via aí tem despontado um pouco, muito de forma sem muita notoriedade com a Simone Tebet, agora já se declarando ali da central do centro, democrático, mas, por outro lado, não emplaca tanto, em votos entre os eleitores. Seria, então, o senador mesmo, o nome, e o procurador, ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, foi ventilado, foi descartado já, ou não? Com a saída de Sérgio Moro, ele que é uma figura simbólica também no combate à corrupção. E o Deltan é um grande nome também, porque ele entra no núcleo evangélico, hoje ele é candidato a deputado federal e ele fez um projeto chamado 200+, que é para eleger uma bancada grande, suprapartidária, de deputados independentes comprometidos com o combate à corrupção. Então ele está muito engajado nesse projeto para deputado federal. Os dois nomes mais cotados é o do senador Álvaro Dias, dentro do Podemos, é quase que uma unanimidade, mas também entendemos que não tê-lo no Senado é um prejuízo para o país. Então é uma discussão interna. E o outro nome muito cotado dentro do partido é o do general Santos Cruz.
né, que também tem uma história de vida maravilhosa, é um homem muito equilibrado, é um homem que tem posições muito firmes e que também é muito cotado hoje dentro do partido. Presidente, na visão do Podemos, o que é que deve ser feito para tentar romper, não é, essa bolha do que a senhora falou agora há pouco aí, da polarização entre Lula de um lado, né, e, que chamam de esquerda, não é? E o outro que chamam de direita, que é Jair Bolsonaro. O que fazer aí? Olha, eu acho que o momento que o eleitor decide voto, hoje, para você ter ideia, mais de 40% dos eleitores nas pesquisas que você olha, ele decide o voto na reta final. Né? O Podemos, inclusive, no Brasil, ele foi o terceiro partido que mais elegeu prefeituras no segundo turno. E tem uma boa parte do eleitorado, só complementando o que a senhora falou, uma parte significativa do eleitorado que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Quer dizer, está aí ansiosa pelo que chamam aí de uma terceira via. Exato. Será que sai essa terceira via? Não, e você com tem força? Uma boa parte dos eleitores que hoje declaram voto no Lula, mas que na verdade é porque é anti-Bolsonaro, e uma boa parte que declara alta, né? que na verdade está aguardando de fato, né? E o resultado vem mostrar, assim, a gente teve uma experiência muito positiva no Brasil, fomos para o segundo turno em 3 capitais, inclusive aqui, Cuiabá, Coabílio, mas apostando em novas lideranças. E a gente observou que a mudança de voto, ela se dá no último mês de eleição e tudo pode acontecer. É uma facada que muda a eleição, né? Um avião que cai. Então, assim, é muito dinâmico esse processo. O eleitor vai... a gente está discutindo política, mas a maioria do eleitor brasileiro ainda não está discutindo política. Presidente, hoje o partido a nível nacional se encontra dividido, uma ala mais pró-Bolsonaro, a outra nem tanto, quer se manter neutra. O consenso seria talvez apoiá-lo aí no eventual segundo turno, já que há figuras emblemáticas que são absolutamente contrárias, né, ao espectro político do pré-candidato Lula, como por exemplo o Deltan Dallagnol. Sim, sim. O nosso perfil é mais de centro, a gente não tem adesão nem a um nem a outro, é um perfil mais de independência, de fato. Tem alguns candidatos que têm mais afinidade com o presidente Bolsonaro, mas... Seria uma ala majoritária ou não? Ou eles já se desfiliaram? Não, acho que a maioria do partido hoje é bem nenhum nem outro. Certo. O sentimento majoritário, de fato, é esse hoje no partido. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Parabéns Obrigada. pelo trabalho.